pessoal, então é o seguinte, ó. A prova está ali, tá? Está no aula, mas como vocês não estão conseguindo acessar o aula, a Milena conseguiu acessar, lançou no Whats, e eu lancei no Whats agora a prova no Word. E daí vocês não precisam estar fazendo outro arquivo, só preenchem ali, só cuidem para não se enganar, deletar alguma coisa no Word, né? Depois, quando entregar, entreguem em PDF, tá, pessoal? Quem conseguir lançar a prova no aula, melhor. Tá? Quem não conseguir, aí me manda por e-mail. Vai fazer o quê? Aí explica, faz um textinho. Professor, não consegui. Tá? Aí me manda por e-mail. Se a aula continuar dando problema. Para mim, deu problema para carregar. Que nem eu conversei com vocês. Para mim, deu isso. Alguns colegas não estão tentando agora acessar. De qualquer maneira, vocês têm a prova em PDF e em Word, que daí vocês não precisam estar copiando as perguntas, já vai ali, já preenche, tá? Os cálculos, se quiser fazer numa folha, tá? Em separado, tirar uma foto e anexar no Word, faz isso, e depois, aqui conseguiu abrir o link no aula. Tá, tem alguns colegas que estão conseguindo abrir. Deixa eu ver, será que eu me enganei tanto assim? Pode ser, porque eu copiei e colei. Pode ser, Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver onde é que está você, meu filho. É a 2 e a 3. A primeira e a terceira deve ser terceiro gênero. A terceira é terceiro gênero. Aqui, ó, pessoal. Para aí que eu vou refazer. É isso aí mesmo que a Tati falou. É que eu copiei e colei, então esqueci de alterar aqui. Aqui é terceiro gênero. Aqui deu. Arquivo. Então, eu vou, ó, pessoal, vou colocar em PDF também no aula, tá? Vamos lá. Esqueçam aquela primeira que eu enviei. No aula, perdão, no WhatsApp. Essa aqui eu vou deletar. Aqui, deletei. Apagar para todos. Ok. Então, agora vamos lá. Vou anexar. Aqui. Isso mais. Tá? Então, vamos abrir aqui para nós conseguirmos ver, para ver se tem alguma dúvida. Vou abrir em PDF, tá, pessoal? Que é melhor nós abrirmos em PDF para não termos nenhum descompasso aqui. Olha,
Em um apoio de primeiro gênero, quantos graus de liberdade são impedidos? Então, tem que ver ali. Tem um apoio de primeiro gênero. Quantos graus de liberdade eu impeço com esse apoio de primeiro gênero? 2. No apoio de segundo gênero, quantos graus de liberdade são impedidos? Então, você tem um apoio que é de segundo gênero. Quais são os graus de liberdade impedidos? No de terceiro. Mesma pergunta. Quais são os graus de liberdade impedidos? E agora vem a parte um pouquinho mais que tem que pensar. Tem que pegar aquele material que eu repassei, fazer uma análise sobre ele, explicar e exemplificar cada um dos gêneros das 3 perguntas acima. Primeiro, segundo e terceiro. Tá? Daí aqui eu deixei uma folha inteira para isso. E a quinta, calcular as reações da peça biapoiada abaixo. Uma peça biapoiada com... Tem gente querendo entrar? Tá, vamos voltar lá. Então, eu tenho uma peça biapoiada, apoio A e apoio B. Essa peça biapoiada tem um vão de 8,50 metros. Por que eu botei 8,50 metros? Porque cada vez que eu dizia para vocês nos exercícios de aula colocar as cotas, vocês sempre jogavam lá em cima. 8,50 metros é uma peça, um senhor vão, principalmente com esse carregamento que eu coloquei aí. Vou botar vou fazer só de trilho de trem essa peça aí, tá? Mas então vamos lá. Então eu tenho uma carga distribuída de 3 kN por metro num vão de 2 metros. Uma carga distribuída de 2 kN por metro num vão de 3,5 metros. E uma carga distribuída de 5 kN por metro em 3 metros de vão, que somam os 8,50. Além disso, eu tenho uma carga concentrada de 5 kN a 1 metro do apoio A, tenho uma carga de 5 kN, de 3 kN a 3,75 metros, tá, do apoio A, e tem uma carga de 2 kN a 7 metros, 7 metros, isso aí, 7 metros do apoio A. Concentrado. Então, eu tenho 3 cargas distribuídas sobre essa peça e 3 cargas concentradas. Uma peça que tem 8,50 metros de comprimento. O que eu estou pedindo? Quais são as reações que vão ocorrer em A e quais são as reações que vão ocorrer em B? Agora vamos dar uma barbada aí, para todo mundo ficar sabendo. Que tipo de apoio é esse aqui? Que daí já ajuda a responder a primeira e a segunda questão. Podem responder, quem souber. Vocês estão vendo o desenho, pessoal? Isso, apoio de que gênero é? Que tipo de apoio? Este aqui? O A é de primeiro e o B é de segundo? De segundo. Então, aí, ó. Quais são... Primeiro, o A é primeiro gênero, tá certo, o Matheus ali também, e o B é de segundo. A pergunta número 1. Quais são os movimentos impedidos, né? Vamos lá, para vocês terem noção. Ó. Quais são os movimentos ou graus de liberdade impedidos no apoio de primeiro gênero? É isso aqui. Quais são os graus de liberdade, a pergunta número 2, impedidos nesse tipo de apoio? E o 3, vocês... já dei uma luz para começar a prova. Pessoal, assim, vamos combinar assim. Eu vou voltar no aula, na live. Aí eu vou agora parar de gravar. Vocês vão fazer a prova. Eu vou voltar no aula às 15 para as 10. Na live, desculpe. Se alguém terminar antes, tenta colocar no aula.
Não conseguiu? Salva. Primeiro salva em PDF. Primeiro de tudo, fazer o quê, pessoal? Qual é a primeira coisa antes de começar a prova? Colocar o nome. Isso! Então, ninguém esqueça de colocar o nome, pelo amor de Deus. Por quê? Porque se esquecer de colocar o nome, eu não vou saber de quem é. A Karen sabe essa resposta, Karen? Eu, por exemplo, já não tenho certeza mais com a minha idade. Brincadeira, tá, pessoal? Então, a primeira coisa, não me esqueçam do nome, pelo amor de Deus. Tá? Porque se vocês esquecerem do nome, aí eu nem presença tem, né? Porque a presença é pelo nome da prova. E aí tentam fazer o seguinte, tentam colocar no aula. Não conseguiu, me envie por e-mail. Mas não esquece de colocar o nome no arquivo. Certo? E bota o nome na prova ali também, para não esquecer no arquivo. Como é no Word, entra ali em qualquer espaço do Word e coloca o nome. Beleza? A prova não é difícil. A questão número 3, perdão, a questão número 4, tem que pensar, tem que me explicar aquele apoio, assim como eu expliquei N vezes na aula. Não vou elucidar mais, porque dou a resposta. Tem que explicar, exemplificar e explicar. É mais complexo um pouquinho. A número 5, ela é um pouquinho mais complexa, ela tem uma junção do que nós fizemos na aula. Se vocês lembrarem, o último exercício que eu fiz na última aula online, nós fizemos uma mescla de carga distribuída e carga concentrada. Certo? Então, não é difícil, mas tem que pensar um pouquinho. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Larissa, vertical no primeiro. Eu não entendi a pergunta, Larissa. Ah! Hã? Não entendi. Foi a pergunta que... sim. Tá, entendi. Então, assim, ó, vocês vão ter que explicar. É simples, só tem que pensar um pouquinho. E usar o material que vocês têm ali, é tranquilo. Tá bom? Nenhuma dúvida? Larissa, antes que eu me esqueça, ó, eu me esqueci de te mandar uma mensagem que nós temos que fazer uma live do TCC. Eu estou tão corrido aí que... Mas, assim, ó, nós temos que marcar uma live. Pode ser amanhã às 6, para ver aquele material que tu me mandou. Muito bom aquele do domingo. Eu olhei todos o levantamento, tá? Já vou te falar para tu não esquecer. Depois nós conversamos. Tá, mas amanhã deixamos agendado. Tu me lembra de manhã, professora, a live hoje do TCC, tá bom? Aí tu me lembra de manhã, de tarde, na primeira hora da tarde, que eu não esqueço de tardinha de montar uma live, daí te chamar, tá? Ninguém tem dúvida sobre a prova, vamos trabalhar. Eu volto às 15 para as 10 para nós conversarmos, mas assim, ó, a princípio, tem até a meia-noite para me entregar. Tá beleza? Porque o pessoal diz, não consegui fazer essa prova, o professor, não faltou tempo. Hoje tem até a meia-noite. No aula, eu acho que eu não bloqueei o horário, mas estava tão trancado que eu não consigo, não tenho certeza, mas acredito que... E dão preferência, pessoal, a entregar no aula, tá bom? Nos encontramos novamente às 15 para as 22, às 15 para as 10, eu entro de novo aqui na live, tá? Tomara que a internet não dê pane, né? Mas acho que não, tá? Um abração, boa prova, até daqui 2h30. Gelson, tem alguma pergunta?
Não? Beleza. Boa prova, João. Tá?